ponto e vírgula. Apoio Agrale, facilitando o trabalho de quem faz o Brasil crescer. E Visate, todos os caminhos nos levam a você. União é a base que sustenta a SIC. União por um ideal. União pelo sucesso. União para sermos cada vez mais fortes. Há mais de 100 anos, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços leva esta palavra a sério. Por isso, tornou-se uma das maiores entidades do sul do país. Hoje, possui um quadro associativo de primeira grandeza, oferecendo uma ampla gama de serviços prestados por profissionais altamente qualificados. Não importa a natureza nem o tamanho da sua empresa. Associe-se à SIC. Una-se a nós. Seja forte. Contate 32188000. SIC Forte. Nosso jeito de ser. No Cafundó do Judas, onde o vento faz a curva, lá na Conchinchina, onde o diabo perdeu as botas. JJD Pro Equipe. Vamos mais longe pelas melhores ideias. Olá, no ar mais um programa Ponto e Vírgula, o melhor programa político, econômico e cultural da TV por assinatura da nossa região. Fincou o pé e levou. Gilmar Mendes adia o depoimento de Aécio Neves na Polícia Federal. Barbas de molho. Projeto de abuso de autoridade passa no Senado. E deu para o Braminha. PT trabalha com a possibilidade de não contar com Lula nas eleições de 2018. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, adiou o depoimento do senador Aécio Neves na Polícia Federal. Em um inquérito em que investiga irregularidades em Furnas. Aécio alegou que a Polícia Federal lhe negou acesso a depoimentos já prestados pelas testemunhas. Gilmar Mendes determinou que a Polícia Federal junte todos os depoimentos e o repasse à defesa imediatamente. E suspendeu o interrogatório do senador por pelo menos 48 horas. Agostinho, tu é uma fera na área, né? Então tu deita e rola, isso aí tu conhece bem pra caramba. Né? Mas eu acho que interessante é fazer uma localização desse tema, né, para o nosso telespectador. O que acontece? É uma investigação com relação a Furnas, não a Petrobras, né, que iniciou em razão de uma delação do ex-senador Delcídio do Amaral, né, que era do PT do Mato Grosso, e ele menciona, então, nesse esquema, um dos tantos da nossa atual república, num desses esquemas que havia o desvio também de verbas públicas desta empresa, né, de Furnas. O que acontece? A defesa do senador Aécio Neves, que é um dos citados pelo Delcídio do Amaral, né, na sua delação, disse que teria que ter acesso ao que já foi prestado de depoimentos, né, pelas testemunhas nesta investigação. E aí o Supremo Tribunal Federal, porque o relator deste processo é o Delcídio do Amaral, aliás, é o Gilmar Mendes, né, porque não se trata do processo da Lava Jato, se trata de outro processo, onde no processo da Lava Jato é o ministro Fachin atualmente, na época era o Teori Zavascki, antes do falecimento dele. O ministro Gilmar Mendes deferiu o pedido da defesa de que a defesa tivesse, então, acesso a todos os depoimentos
e depois, então, fosse ouvido o senador Aécio Neves. Eu até, juridicamente, assim, até eu sou professor dessa disciplina na Universidade de Caxias do Sul. Tu pode deitar e rolar nisso aí. O inquérito policial, ele tem algumas características, né? Ele é um instrumento escrito, né? Não tem oralidade, tudo deve ser documentado, né? Um auto de apreensão está lá escrito que foi apreendido, o que foi apreendido, onde foi apreendido. Um depoimento também, não há o princípio da oralidade, né? E ele tem diversas características. E das características do inquérito também, da investigação policial, é que se trata de um instrumento sigiloso, né? Porém, o entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a defesa tem acesso a esse instrumento, à investigação, apesar de ser sigilosa. O que ela quer dizer com que sendo sigiloso é de que não é público. Certo. Né? Não é público. Não é para nós, por exemplo, mas é para os interessados. A todos, né, que existe uma investigação. Um processo, sim. Um processo, ele é público. Mas nesse caso, não. No caso da investigação, a característica é de que é sigilosa. Mas para a defesa, para garantir a ampla defesa prevista na Constituição Federal, né, todo o judiciário tem se manifestado no sentido de dar acesso à defesa do investigado do que já aconteceu. Então, e por que a Polícia Federal não sabe disso? Por que ela está criando o caso? Ela se prende na questão de que é sigiloso. Mas se ela já sabe que a Constituição diz o contrário... mas se ninguém quer tomar conhecimento, ela fica quieta, né? Agora, a defesa disse, não, eu não vou ficar quieta, eu quero ter acesso. E aí até, apesar de que este ministro relator desta investigação não é uma pessoa que tem as mesmas, né, características e, vamos dizer assim... Ele está sempre enrolado. É muito estranha sempre a participação desse cidadão, né? Está sempre Mas aí, nesta situação, é uma jurisprudência consolidada no STF de que a defesa tem acesso ao inquérito. Mas isso quer dizer o seguinte, que logo que eles tiverem acesso, mas ele vai ter que ir para a Polícia Federal e dar... Não, correto. Ele foi esse prazo estabelecido no sentido de que, em 48 horas... tenha acesso. No mínimo 48 horas. Depois, sim. Depois vai ter que ser ouvido também. Depois de ter o acesso, no mínimo 48 horas para poder se defender. Exato. Ok, com um placar de goleada de 54 votos contra 19, foi aprovado no Senado o projeto de abuso de autoridade. Agora vai para a Câmara Federal. Passa... Eu acho que claro que passa. Passa de lavada, né? Acho que também tem que contextualizar algumas coisas. Assim, primeiro, que já há uma lei de abuso de autoridade, né? Já há uma lei de 1965, editada durante o governo militar, inclusive, né? Definindo o que é abuso de autoridade, sem uma característica específica, se é para juiz ou para promotor ou policial. Dizendo, então, né, que toda vez que fizer determinadas condutas, né, estará praticando um crime de abuso de autoridade. Já definido, então, em lei, crime de abuso de autoridade. O que acontece? Neste momento, onde, né, são dos 81, 27 senadores estão sendo investigados, isso aí. Né, há um retrocesso descrevendo outras condutas também como sendo abuso de autoridade. Ou seja, se algum juiz praticar determinada conduta, ele estará praticando crime de abuso de autoridade. Se um investigador, um policial, né, tiver uma conduta, for atrás de algum crime que possa estar acontecendo, né, e não respeitar alguma formalidade, é abuso de autoridade. Isso vai ter para o Ministério Público também. Então, não é o momento, né? Se deve existir também uma lei que defina abuso de autoridade também para juízes, para promotores, para policiais, né? E aqui é geral, policial civil, policial federal, policial militar,
né? Não há problema nenhum, tem que ter isso. Só que o momento é esse, né? Eu também acho que é um momento vamos lá, inapropriado, né, Sérgio? Com quem começou isso, né? Renan Calheiros, investigado. Senador Romero Jucá, investigado e muito investigado, né? Porque é uma pessoa que não tem uma laranja em nome dele, né? Não tem nada. É um proprietário de nada. Quer dizer, uma pessoa que é um senador que a gente sabe que está lá no círculo de poder há muitos anos, né? E agora o senador Roberto Requião, né? Que é uma pessoa com um certo nível, sim, né? Não está citado em investigações, mas é uma pessoa que tem um certo desequilíbrio, às vezes. Tem um né? temperamento muito forte, fortíssimo, né? Pavio curto. Não aceitar nenhuma opinião contrária a não ser a sua. Eu vi uma entrevista dele essa semana na Rádio Gaúcha que ele disse assim, ele estava no Uruguai e o cara brincou, o senhor é que ele... Sim, o repórter, o Potter. O Potter, brincou com ele, o senhor está aí para comer uma boa carne? Pá. Chamou de moleque? Chamou de... É porque tu tá longe, tu podia estar num tribunal e seu moleque, eu ia te dar um tapa no focinho. Essa foi a frase. Foi. O homem é violento. A gente já sabe que ele é, né? Foi, mas já teve diversos episódios. Não é essa a situação. Eu acho mas que não. Quer dizer assim, colocam então. Agora, Sérgio. Para não ser mais o Jucá, então bota um que vai. Tirando esses patife aí, tirando esses patife que estão enrolados aí na Lava Jato, como é que é lá na outra, no Mensalão, né? Mas eu digo o seguinte. Tem certos advogados, tem certos juízes, tem certos policiais que eles abusam da autoridade. Mas já há uma lei para definir isso. Como é que é? Certos o problema promotores públicos. Estender agora. A gente sabe que é terrível. Então Não, o problema tem que separar o que o joio vai caracterizar do trigo, agora, né? Isso aí. Fazer uma investigação sem ter uma prova segura antes, isso vai ser abuso de autoridade. Não pode ser. A investigação é investigação. Ele pode investigar alguma coisa até que alguém comunicou verbalmente à autoridade policial. Mas, vamos lá, vamos falar assim de juiz ou policial, não importa, né? Mas ao abuso, isso depois o que há condenação em cima disso? Há um processo? Sim, é um processo contra a autoridade, né? Que comete esse abuso. Por exemplo, pode ser um juiz, pode ser o que já não havia impedimento até então. Sim, tá? mas só que agora está mais amplo. Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, eu fui juiz da várias execuções criminais, correto? Isso. Se eu tinha alguém que terminou a pena, né? Terminou a pena ontem, se sentiu e eu não liberava a pessoa, certo? Né? Eu estava cometendo abuso de autoridade, correto? Porque eu estava cometendo um crime, deixando uma pessoa presa além do tempo. Tá. Agora o problema é que está sendo estendido o conceito ampliado o conceito de abuso de autoridade, que é crime. E o que pode acarretar isso para um juiz ou para um policial? Um processo criminal contra o juiz é crime de abuso de autoridade. Né? Ou seja, agora a coisa fica mais feia para o lado do... Agora, não, é um intimidatório. Sim. Quer dizer, eu não vou investigar essa pessoa sem ter aqui tudo já pronto. Sim, porque senão ele vai me dizer que eu estou abusando. Me processar. Claro. Né? Essa é uma coisa muito ruim. Né? É isso aí. Então, é para intimidar efetivamente a investigação. Né? Quer dizer, é nesse momento onde 27 senadores estão indiciados em operações ilícitas da Lava Jato. Não é o momento. Quer dizer, não seria o momento. Não é o momento. Até pode, mais adiante poderia acontecer. Não, já existe e talvez uma discussão então faz depois. Ampliar um pouco, tudo bem, mas não é o momento. Esse momento em que os senadores estão sendo investigados, eles aprovam. Bom, gente, com todas as suspeitas de maracutaia e acusado de corrupção por executivos de empreiteiras, não é só o Odebrecht, não, é um monte, né? Fez com que o PT passasse a incluir em suas análises internas a possibilidade agora concreta, porque até então não era, de não contar com Lula na disputa eleitoral de 2018. Aos poucos, a casa está caindo, né? E eles estão caindo na real, né? O que acontece? Porque as provas estão... Isso que eu digo é a cúpula do PT, né? As denúncias estão sendo fundadas hoje em notícias, né, sérias.
Eu hoje mesmo recebi também o que está sendo veiculado de outros benefícios que teriam sido recebidos, né, pelo ex-presidente e também pela sua família, né? É violento, violento, milhões né? e milhões. Né? Então, e na delação última da família Odebrecht também, Matou, né? ele menciona milhões dados, né, em dinheiro. Pinheiro, e tal, né? Pinheiro, né? Exato. Da OAS. Tem da OAS, que é a questão daquele imóvel em Guarujá. Ele era amigão dele, né? Amigão do peito. Convivia com ele. Onde aparecem imagens divulgadas em circuitos nacionais de televisão, né, mostrando a falecida esposa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva visitando e escolhendo coisas. Quer dizer, eu não tenho amigos que me dão esses privilégios. Eu gostaria. Eu também. Nós aqui, tu poderia fazer esse benefício aqui com... Mas devagarinho o cerco está se fechando. Então, diante dessa situação toda, e como ele não tem o foro privilegiado, ou seja, ele não tem cargo hoje, né? Ele não é presidente, ele não é ministro, e nem vai ser, a não ser que o Temer faça a nomeação dele de ministro. Só se o Temer tiver louco. Mas ele chegou a ser indicado para ministro, né, para ter o foro privilegiado, né, quando ainda... A famosa carta Exato, da Dilma. A Dilma ainda estava no poder. O que acontece é que ele, como não tem o foro privilegiado, o processo dele poderá andar rapidamente, né? Mais ligeiro, Ele apresentou um rol de 90 testemunhas, mas mesmo assim ele vai andar rapidamente, né? E tá quando na mão do Moro, né? Exato. Ele vai logo. É a Operação Lava Jato no primeiro grau, que com a Justiça Federal do Paraná, de Curitiba, que o titular do processo é o juiz Sérgio voltou Moro. para ele, né? Então, esse andamento poderá ser célere e confirmada a eventual condenação em segundo grau por um colegiado, né, que seria o Tribunal Regional Federal da região sul, que a sede é Porto Alegre, e tem que ser dito aqui porque muitas penas, né, inclusive do próprio juiz Sérgio Moro, foram até mesmo aumentadas por esse tribunal. É um tribunal que está fazendo um trabalho também magnífico, tem sido célere e modifica as decisões do juiz Sérgio Moro, mas modifica às vezes até para aumentar as penas, né? E se ele tiver essa condenação com um segundo grau, com um colegiado, diz a lei, né? Diz a lei da ficha limpa, que aí não poderá ser candidato, né? E aí... Começa por aí. E se ele tiver essa condenação, ele não poderá ser candidato. E aí o PT vai ter que escolher outro candidato. E aí vem outras coisas mais e nós vamos fazer uma vaquinha, gente. Vamos se conscientizar e cotizar para mandar marmita para o homem. A não ser que ele vai ter aqueles foros privilegiados, que tem todos esses malandros lá em cima. Que o problema é um cronograma, cronograma que envolve o cronograma eleitoral, né? Porque a eleição será em 2018. Sim, aqui a gente está falando especificamente de eleição, exato, né? E aí, quando o próximo pleito é esse, ele poderá adquirir o foro privilegiado. Vamos supor que ele seja eleito deputado federal, né? Aí ele morreu. Tem foro privilegiado. Por 4 anos morreu. Morre durante esse período porque ele vai ter um foro privilegiado. Mas o que você está prevendo é do processo andar rapidamente e a decisão eventualmente condenatória de primeiro grau ser confirmada pelo TRF aqui, e aí a confirmação no colegiado impede É questão de 1 ano e meio, está tudo resolvido. Impede que ele seja candidato. Não só da candidatura. Porque as candidaturas vão ser apresentadas e homologadas, né? E aí não poderá ter essa condenação lá para agosto do ano que vem. Sim. Né? Sim, então teria que ser esse período. Mas assim, no geral, das acusações se comprovadas, e não tem como, né, que nem tu disseste, tem um monte de coisa acontecendo, eu acho que esse funil está apertando de uma velocidade tão incrível, claro, que eu acho que não escapa em 1 ano, 1 ano e meio, no máximo. O que tem vai dar muita coisa. O que tem que esclarecer é que uma delação, né, é uma delação que é um benefício para quem eventualmente também praticou o crime, né? Porque quem foi beneficiado aí... Não, mas, por exemplo, o Odebrecht, né? Odebrecht. O AES, Odebrecht, isso, todas as Pinheiro. construtoras,
eles, para serem beneficiados numa eventual redução de penas, porque também vão ser penalizados, porque existe a corrupção passiva e a corrupção ativa, né? Aquele que pratica nem que seja suborno, que ficar né? em casa, mas vai botar a tornozeleira e fica Exato. em casa. Então, mas eu quero dizer o seguinte, que nessas delações para redução das suas penas, né, esses que foram os corruptores, eles têm documentos que corroboram as suas delações hoje, né? Quando eles falam que alguém recebeu X valores, eles têm como provar essa coisa. Porque senão ficaria muito fácil, disco, né? Sim, o disco diz que não, né? E é uma delação feita perante o Ministério Público Federal que vai exigir a comprovação. Sim, e é muita gente falando a mesma coisa. Exato. Também, né? Números. Vai fechando, né? Exato. Ok, gente, vamos para o intervalo e voltamos logo, logo. Vinícius usou para rolar o futebol. Gabriel usou quando deu ruim no cartão. A Luana estava sem cartão quando achou o look pra balada. Ban e Saque Digital. É dinheiro na mão, sem cartão, pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Ainda não é cliente? Colhe já na agência mais perto e abra sua conta. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Sacou? Gente, estamos voltando com o ponto e vírgula. Muita gente tem nos perguntado cadê o Estrada, né? E de fato a gente até devia ter dito isso já nos outros programas, mas nós estávamos com a esperança que ele pudesse retornar. O Estrada tem um probleminha de saúde, ele vai ter que fazer uma prótese entre o fêmur e a bacia, como é que se diz? O tronco, sei lá como é que é. Não, é o fêmur. O fêmur, né? No final do fêmur, ali em cima, na parte superior. E ele... Bacia? É bacia? Não é, né? Bacia é aqui. Bom, isso é no fêmur, medicina. Né? É uma prótese que ele tem que fazer porque é desgaste de osso, né? Isso está só nos assistindo agora. Agora só nos assiste, né? Então, assim, ele foi para Gravataí, está morando numa residência perto da residência dos filhos e está impossibilitado de gravar, porque de Gravataí para cá de carro e voltar no estado que ele está não é bom e nem nós queremos isso, né, Sérgio? Não, é muito risco esse muito trânsito. Risco, eu voltei ontem de Porto Alegre, né? Você chega na região ali da Charlau, São Leopoldo, no final de tarde, né? É um trânsito louco, né? Imenso, né? Então, ele também saindo da Gravataí. Gravataí. Né? Até chegar em Porto Alegre, no inverno, aí, à noite, né? É frio, muito complicado. Voltar, serração. E ele está com dificuldade de se locomover, né? De caminhar. Mas nós vamos, com o tempo ele retorna. É um belíssimo profissional. Claro, um grande colega. Um grande colega, uma rica de uma alma, um coração maravilhoso, né? Brincalhão, é gente muito boa. Eu fico sentido porque ao menos tinha alguém para discutir. Para a gente brincar, né? As brincadeiras da gente também, né? Ele era principalmente imitando o Lula. Ele adorava isso, né? E a Georgina Way, né? Que lá em Canoas ele era o... Como é que era? Ele tinha um drag show, queen, fazia um show. Queen. Brincadeira nossa, né? Brincadeira dele também. Ok, gente. Colocado isso, vamos voltar. Depois de muita lenga-lenga, de todos os lados, né, a Câmara aprova a reforma trabalhista. A nossa CLT tem mais de 50 anos, gente. É do século passado. O mundo, nesse tempo todo, mudou e muito nesse inteirinho, né, nesse tempo todo. Só não mudou para os interesseiros, seja político, seja sindicalistas, em sobreviver em cima dos trabalhadores brasileiros, né, Agostinho? Eu acho que tem que aperfeiçoar essa lei. Foi uma reforma de lei, né, não da Constituição, não é uma emenda constitucional, então até o quórum para aprovação é bem menor, né? É uma maioria
que não precisa ser qualificada para fazer a aprovação dessa reforma da legislação trabalhista. Claro, eu sei que a legislação tem que ser adaptada, né? Tem que prever outras mudanças que acontecem na sociedade, no mundo do trabalho, né? Porque não havia contemplação nenhuma na legislação de 1950, do século passado, né? Antes até de 1941, né? 37, 41, que é durante o governo Getúlio Vargas, que prevendo, por exemplo, um trabalho que possa ser um trabalho virtual, em residência, um trabalho que não fosse o operário normal, né, na fábrica, né? Existem outras formas hoje de trabalho, o mundo do trabalho é outro, né? Mas também deve ser uma legislação que não abandone por completo o trabalhador. Mas eu acho que não, né, Sérgio? Porque ela foi alterada em mais de 100 pontos, né? Muita correção. Tem muita coisa, poderia ser muita coisa discutida aí. Primeiro, que eu acho que é um ponto que foi motivo, né, de resistência das organizações dos trabalhadores, foi a questão do fim da contribuição sindical. Isso é uma grande coisa. Eu acho que isso aí era uma... Não vou dizer a palavra, mas é brincadeira. Então, isso é um problema que houve uma alteração, é uma alteração não substancial. Mas vai afetar muito os sindicatos. E que vai afetar os sindicatos. Bastante. Né? Porque, veja, se o sindicato... ali era compulsória, né? Obrigatória, né? O sindicato recebia, independente do trabalhador, né, concordar ou não. Então, isso é um ponto altamente discutível. Positivo. Né? É positivo por um lado, mas eu vejo como negativo por outro. Mas onde tu vê o negativo disso? Você veja assim, vamos... Desse assunto pontual. Vamos pegar um exemplo aí. Hoje eu sou sindicalizado. Sim, tu é da OAB. Não é questão da OAB. Eu sou professor universitário. Tá. Eu sou sindicalizado no Sindicato dos Professores. Né, que é o Simpro, né? Tá. O Simpro... Tá com dinheiro, porque faz propaganda torta direita aqui no estado. Agora eu vou fazer aqui um merchandise. Pode Vai fazer. trazer o Mário Costela, né? Muito bom. Que é um grande filósofo. Muito bom. Vai ter uma palestra, né, dele, né, nos próximos dias em Caxias do Sul. E o que acontece? Esse sindicato, né, quer queira ou quer não, ele nos dissídios coletivos, ele nos representava com força. Quer dizer, eu vejo como professor que eu vou perder Mas existe duas coisas. Existe aquele dia, que eu acho que é isso que aconteceu, era o dia que tu recolhia um dia para o sindicato. Isso não vai ter mais na nova lei. Obrigatoriedade não. Mas o outro tu recolhe o mesmo. Compulsório não. Né? O outro tu recolhe o mesmo, uma mensalidade, não? Correto, eu pago. Aí é justo, é justo. O que eles cortaram foi a obrigatoriedade daquele dia. Correto. É milhões, claro. Né, em todos os sindicatos, porque nos últimos 15 anos o Brasil saltou a quantidade de sindicatos para quase 20 mil. Bom, aí é outro problema grande, outra história. Que é a proliferação dos sindicatos. Isso, é outra história. Né? A proliferação dos sindicatos. Quer dizer, você tem sindicatos, até mesmo vamos pegar aí uma categoria. Qualquer categoria. Vamos pegar uma categoria, vou dar um exemplo bem concreto. De Caxias do Sul, que já conversei até com as duas partes envolvidas. Assim. A alimentação. Tá? Dentro do setor de alimentação, você tem uma variedade de sindicatos. Exato. Você tem aqueles que trabalham na indústria alimentação, de frangos, por exemplo. Se pegar bebidas é outro, né? E assim vai. Por isso que somos uma fragmentação, no Brasil. Não tem porquê. Né? Então, são várias coisas. E outro ponto que é relevante nesta reforma, né,